Shalom, reverendo, shalom, meus amigos, como vai? Espero que estejam todos bem. Vamos ler aqui Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Meus amados, aqui tem uma chave muito importante para nós entendermos como chegarmos diante de Deus. E muitas das vezes a nossa oração pode não ser ouvida por Deus. Se você tem alguma iniquidade, aqui fala: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o Deus Todo-Poderoso, ele pode não ouvir as nossas orações se nós estivermos em pecado, em alguma iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. É o pecado de forma de injustiça. Por que Deus não ouve a pessoa? Porque a injustiça vai contra o princípio e os atributos de Deus. Porque Deus é justo. Tudo que vai contra os atributos de Deus é nós que não vamos estar conseguindo. É como se o teto fosse de bronze. As nossas orações não passam. Por quê? Porque o pecado, ele faz essa divisão entre nós e Deus. Ele cria esse teto de bronze, esse céu de bronze, para que nós não venhamos a conseguir falar com Deus. Então, o primeiro passo a fazer, orar. Se nós orarmos a oração como se fosse o tabernáculo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Se nós somos o templo, é como se nós fôssemos o tabernáculo. Então, todos os objetos que tem dentro do tabernáculo, quando você entra no tabernáculo, você se depara com um altar de adoração. Então, ali você vai adorar a Deus. Então, você começa por uns 20 minutos, por uns 30 minutos, só adorando a Deus. Isso vai estar preparando o caminho para você pedir para ser lavado quando você chega diante da pia de bronze. Eu coloquei aqui no nosso canal um estudo sobre o tabernáculo. Assista esse estudo para você se aprofundar mais no assunto, né? Então, quando você chega ali na pia de bronze, você vai se lavar. E aí você fala: Senhor Jesus, lava no teu sangue. Uma coisa que a gente costuma fazer é sempre pedir para Deus perdoar todos os pecados no coletivo, né? E às vezes a gente nem lembra qual pecado é que nós cometemos. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos lembrar desses pecados, para nós pedirmos perdão, um por um. Não no coletivo, perdoa todos os pecados, amém. Não, tem que ser: Senhor, perdoa por esse pensamento mal que eu tive já hoje. Perdoa por aquela pessoa que eu ainda não consegui perdoar, mas, Senhor, ajuda-me a perdoar aquela pessoa. E você vai orando, e Deus vai liberando coisas no mundo espiritual para você. Quando você está completamente lavado, remido, perdoado, porque primeiro você pede perdão para depois você pedir para ser perdoado, né? E aí sim, aqui está falando assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando nós pedimos perdão e nós chegamos na pia de bronze e nos lavamos no sangue de Cristo, estamos justificados por Deus. Então, quando nós estamos justificados, aí sim você pode chegar, pode orar, e as suas orações vão ser atendidas. E aí, quando você entra na presença de Deus, as nossas orações são atendidas, você vai sentir o refrigério, a paz, vai sentir a confirmação que a sua oração foi recebida, você vai sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é a unção sobre nossas vidas. Se você mantém o hábito de orar mais de 1 hora por dia,
você vai estar na presença de Deus por mais de 1 hora por dia e você vai estar como se fosse um depósito, como se fosse um banco, acumulando esta unção, que é a presença de Deus. E aí sim, ver um enfermo, você pode orar por ele e ele vai ser curado, porque a presença de Deus está em você. E é a presença de Deus que faz isso, é a unção de Deus que vai fazer os milagres, os prodígios, maravilhas. Então o segredo está justamente aí. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você vai receber esta unção. E mais recebendo esta unção, mais o Senhor vai operar através de você. Nós somos o vaso. O vaso não pode ter trinca, porque senão quando desce o azeite no vaso, o azeite vaza tudo. E o que são as trincas? As nossas iniquidades, os nossos pecados. Muitas vezes nós achamos que estamos certo, mas está tudo certo. Eu não estou em pecado, não estou adulterando, não estou fazendo nada que vá entristecer ao Senhor, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que entristece ao Senhor. Você tem que ler a Bíblia para você descobrir o que entristece a Deus. Porque às vezes está aqui na Bíblia algo tão simples e que a gente faz desapercebido. É como se fosse um casamento. A moça, a noiva, ela casa com o noivo, por exemplo. No primeiro dia de casamento, ela quer surpreendê-lo. Aí ela prepara aquele jantar, né? Ela faz frango assado, porque ela gosta de frango assado, né? Então ela faz um frango assado bem bonito, aquele frangão assado, faz salada de maionese, faz arroz, faz feijão, faz um monte de coisa para tentar agradar o marido. Quando o marido chega do serviço, tá aquela mesa bonita, toda enfeitada, ela toda linda, com cabelo penteada, vestido novo, esperando o marido chegar, perfumada. Aí o marido, eu não gosto de frango. Quebrou, né? Perdeu todo o serviço que ela fez. Por quê? Eu gosto, viu? Mas por quê? Porque não conhece o marido. É a mesma coisa nosso caminhar com Deus. Nós temos que caminhar e prosseguir em querer conhecer a Deus a cada dia. Porque muita coisa que Deus às vezes desagrada e nós não sabemos agradá-lo. Então nós temos que conhecê-lo através da Bíblia. Temos que ler a Bíblia procurando o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E pedir perdão, né? Pede para o Espírito Santo te ajudar nessa caminhada. Me ajuda, ó Espírito Santo. Me mostra o que eu estou errando. Me mostra como agradar melhor ao Senhor, ao Deus nosso Pai. E o Espírito Santo vai te trazer a lembrança e você vai lembrar e você vai pedir perdão e você vai conseguir agradar a Deus. Então, às vezes, olha uma coisa tão simples. Eu não consigo perdoar o meu próximo. Eu já estou desagradando a Deus. Porque tudo que vai contra a palavra de Deus vai desagradar a Deus. Se Deus é justo, eu não posso cometer injustiça. Então, quando você faz uma esmola, quando você dá uma cesta básica para alguém necessitado, você está fazendo justiça. Então, isso agrada a Deus, né? Então, tudo que, por exemplo, eu não consigo perdoar uma pessoa, por exemplo, né, como eu disse no começo. Se a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo, você tem que perdoar a pessoa. Mas é tão difícil perdoar. É difícil. Eu sei. Muitas vezes tem que perdoar aquela pessoa que não gosta de você, que te difama, que espalha mentiras sobre você e as pessoas acreditam, muita gente acredita, sem ver, sem nada que você faça de errado, a pessoa está lá acreditando naquela língua maligna. E é muito difícil você perdoar, eu sei que é difícil. Já passei por isso. Então, mas nós temos que perdoar, né? Porque se nós não perdoarmos, isso é uma estratégia do diabo para fazer o céu ficar de bronze e as suas orações serem impedidas. Então o diabo usa essas pessoas, esses iníquos, para fazer essas coisas para que a sua oração seja impedida. Então nós temos que perdoar porque nós não temos que dar esse crédito ao inimigo de nossas almas, né? Perdoa, libera o perdão.
é muito difícil, você não vai sentir ainda no coração que você perdoou, mas só de você falar, eu perdoo, você já vai manifestar o desejo de perdoar a pessoa, e aí o Espírito Santo vai pegar essa palavra que você liberou no mundo espiritual e vai trabalhar em cima disso, e vai convencer o seu ser de você perdoar a pessoa. Então é simples assim, né? É simples assim, hein? E é mesmo, e é simples mesmo. Então, meus amados, tem outras coisas também, como por exemplo, a idolatria. Nós sabemos que a idolatria desagrada a Deus. Então, se você alguma vez se ajoelhou diante de uma imagem de escultura, isso desagrada a Deus. Mas nem sempre a idolatria é uma imagem de escultura. Eu posso idolatrar, por exemplo, o meu carro. Eu posso ter uma idolatria, por exemplo, eu posso amar tanto a minha esposa e meus filhos que eu posso idolatrá-los. Foi o que aconteceu com Abraão, né? Abraão, quando teve Isaac, Abraão começou a amar muito Isaac e começou a deixar um pouco as coisas de Deus. O que Deus fez? Abraão, sacrifica o seu filho, eu quero o seu filho em sacrifício. Deus fez Abraão mostrar para Deus que ele amava mais a Deus. Então, às vezes nós somos colocados em prova por causa das nossas escolhas e por causa do que nós fazemos. Às vezes desagrada a Deus, não sabemos que estamos desagradando a Deus, e aí nós entramos na prova. E então nós temos que saber como agradar a Deus, né? A idolatria é pecado? Sim. Quem é a irmã gêmea da idolatria? A idolatria tem uma irmã gêmea, sabia disso? A irmã gêmea da idolatria chama-se teimosia. Então muitas vezes nós não aceitamos a idolatria, mas o teimoso nós toleramos e não ensinamos o teimoso o que é certo. Então nós estamos tolerando a idolatria. É a mesma coisa, porque é a irmã gêmea da idolatria. Quem é teimoso, ele idolatra o próprio ego. Ele se acha acima da verdade e ele se acha dono da verdade. Então ele teima, ele é teimoso com aquilo. Não, eu estou certo, né? E a pessoa às vezes não está certa e ele bate o pé que está certo. E é aquilo, e é a cabeça dele que é, e todo mundo tem que seguir aquilo. Isso é teimosia, né? Então, como que quebra a teimosia? Você vai quebrar a teimosia lendo a Bíblia. E aí você vai descobrir que a teimosia é a irmã gêmea da idolatria. E nós não podemos ter a teimosia. Você tem que fazer o que é certo. É claro, se eu tiver certo diante da Bíblia, eu vou ser teimoso. Ai, meu Deus, e agora, né? Fica aí a pergunta, né? Se eu estou sendo teimoso com uma coisa que é certa, é teimosia? Na verdade, você não tem que ser teimoso, você tem que mostrar para a pessoa aonde está escrito na Bíblia e ensinar a pessoa. Aí a pessoa vai aprender e pelo livre-arbítrio dela, ela vai tomar a decisão certa e o caminho certo. Quando tem teimosia, a gente não pode ficar batendo de frente, falando que a pessoa está teimosa, ela não vai escutar, não vai dar ouvidos. Então tem várias coisas que desagradam a Deus e que nós temos que prosseguir em conhecê-lo, caminhando e prosseguindo em conhecê-lo no dia após dia, no dia a dia. Caminhamos e prossigamos em conhecer a Deus para podermos agradá-lo. E olha, todos os dias, quando você for pedir perdão a Deus, quando você acorda, você faz a oração, né? Antes de dormir, você deve pedir perdão e perdoar. Primeiro perdoar e depois pedir perdão, né? Primeiro você vai liberar o perdão para todo mundo que te chateou durante o dia, né? Todo mundo você vai ter que falar, perdoa o fulano, perdoa o cicrano. Tem que fazer antes do sol se pôr sobre a vossa ira, porque senão você esquece. E aí se você esquecer, você vai ter que falar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E aí não está certo, você tem que falar um por um. Você não pecou um por um? Nós pecamos um por um, né? Agora na hora de pedir perdão, pede no coletivo. Perdoa todos. Não, tem que ser um por um também. Então, antes que você esqueça, durante o dia tive uma afronta tão grande. Aquilo me ferveu o sangue, né? Aí você vai chegar durante a noite, você vai colocar o seu joelho no chão,
Senhor, eu perdoo fulano de tal por essa afronta. Por mais que você esteja ali relutando, remoendo, vontade de desganar. Senhor, eu perdoo fulano de tal. E aí você vai perdoar, vai dormir em paz. O Espírito Santo vai trabalhar durante a noite, porque ele não dorme, né? Ele vai trabalhar durante a noite e quando você acordar, vai estar tudo zerado. Mas você tem que orar sim, todos os dias, porque a Bíblia diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir antes de perdoar todos os pecados, antes de perdoar todas as pessoas que te afrontaram e te entristeceram. E é muito difícil, irmãos. Às vezes um cônjuge te faz umas malcriação, né? Às vezes o filho fala alguma coisa que vai te entristecer. Às vezes no serviço, às vezes um amigo, às vezes na rua, um negócio de trânsito, você tá andando, o cara te dá uma buzinada, te xinga, você ferve, borbulha, né? Mas você tá ali segura e você é muito difícil, muito difícil. Mas nós temos que ter isso em mente e ter isso como um costume já antes de dormir, perdoar tudo, pra zerar tudo, porque se a gente morrer enquanto estivermos dormindo, né? E aí? Vai levar esse pecado? Não vai, né? Então já zera. Na verdade, eu já peço perdão na hora, né? Quando acontece, eu percebo que eu fico nervoso, eu falei, ah, Senhor, ah, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa por eu ter ficado assim nervoso. Já pede na hora. Eu faço assim e Deus tem ouvido, né, as orações. Mas mesmo assim, antes de orar, antes de entrar na presença de Deus, eu peço, eu começo com uma adoração e depois eu falo, Senhor, perdoa todos os pecados de pensamento, perdoa todos os pecados de ações, perdoa todas as palavras que eu possa ter falado. Estou falando no coletivo, né? Todas, é porque eu não sei. Às vezes a gente faz sem saber, às vezes passa desapercebido, né? Que nem às vezes quando eu estou policiando, eu já peço perdão, Senhor, perdoa porque eu fiquei bravo com fulano de tal. Mas quando isso daí a gente não consegue filtrar, então a gente tem que pedir, acabar pedindo assim, Senhor, perdoa todos os pecados de pensamento, de palavras, de ações. Isso é o chave, né? E aí sim, você vai entrar na presença de Deus. Primeiro você pede pela nação, porque mesmo que os nossos governantes sejam ímpios, o poder da palavra de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora por um ímpio que é um governante, ele vai fazer o certo pela palavra que você liberou no mundo espiritual, né? Ele vai acabar tomando a decisão certa. Por isso que a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes. Primeiro você ora pela sua nação. Ora pela nação. O ideal é nós acordarmos 4:30 da manhã, orarmos até umas 6 horas mais ou menos. Isso seria o ideal, porque a gente vê vários exemplos bíblicos. O Mar Vermelho se abriu de madrugada. Jacó encontra com o anjo e luta com o anjo de madrugada. A gente vê vários exemplos bíblicos desse horário. Esse horário é das 4:30 até na alvorada, quando está começando a amanhecer, não é dia nem noite, não é noite nem dia, né? Tá ali naquela fase intermediária. Esse é o melhor horário para orarmos. Esse é o primeiro horário. E o primeiro horário é as primícias. E as primícias também fala de você ter uma intimidade e uma comunhão com Deus. Então, se você quer buscar uma intimidade e comunhão com Deus, ore nesse horário, das 4:30 às 6 da manhã. Ora nesse horário. Porque quando você acorda às 4:30, ou às 5 horas, né? Acho que 5 horas ainda está escuro, né? Acorda às 5 horas, vai começar a clarear. É nesse horário que você vai. O ideal é acordar às 4:30, porque você vai ter um período de adoração antes, depois você vai pedir o perdão, para depois entrar na oração de fato, né? Então você vai assim, vai levar uns 30 minutos de oração mais ou menos, até você entrar no que você precisa mesmo, né? Pedir. Aí você começa a pedir pela nação, pede pelos governantes, para que eles tomem a decisão certa, para que o Brasil seja um país próspero. O Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Nós temos tudo aqui, temos flora, fauna, tem tudo aqui, né?
Só precisa acabar com essa roubalheira, com essas coisas erradas que acontecem lá, que o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, né? Então nós temos que orar pela nossa nação. E Deus vai agir sim, porque esse é o horário de guerra, de batalha, e é também um horário de comunhão e um horário de você estar na presença de Deus, intimidade com Deus, tá bom? Então, oramos nesse horário, vamos começar a orar nesse horário, né? Pede para Deus, se você não quiser acordar com sono, que nem às vezes você põe o relógio para despertar e acorda aquele sono, né? Mas quando você pede para Deus, Senhor, me acorda a tal horas, aí Deus vai acordar você. E você não vai ficar com sono, porque foi Deus que te acordou. Então Ele vai tirar o seu sono, você vai acordar automaticamente. Então, a melhor forma de você fazer isso é você falar com Deus e pedir para Ele: Senhor, me acorda amanhã às tal horas que eu quero orar em favor da minha nação. E aí você ora pela nação, no final de tudo você vai orar por você. Aí você vai pedir por você, pela sua família, pelos seus filhos, seu cônjuge, e aí você vai pedir o que você precisa. Mas primeiro coloca a nação, porque a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos governantes. Isso daí é uma ordenança de Deus. Então, para sermos obedientes, vamos colocar em primeiro lugar o que é a ordenança de Deus, orar pelos governantes, né, para a salvação deles também, direcionados a tomarem a decisão certa, para que o Brasil seja um país próspero. O Brasil tem tudo para ser primeiro mundo, irmãos. Vamos começar a fazer isso que Deus vai abençoar. Amém? Deus abençoe então você que ficou até agora nesse canal aqui, né? Nós podemos ler esse versículo aqui, podemos entender um pouco o que é a vontade de Deus na nossa vida. Deus abençoe então, fica com Deus. Obrigado por ter ficado até o final. Shalom, shalom. Fica com Deus. Amém.